Ouvi dizer que o presidente Bolieiro não quis responder a uma pergunta neste plenário. Mas, se calhar, então vamos com calma. Nós estamos aqui com o António Lima, é o deputado do Bloco na Assembleia Regional dos Açores. Vamos hoje falar um pouco sobre o plenário de maio, o que é que se passou nele, os temas que foram discutidos. Ouvi dizer que nós estamos a falar de temas que dizem muito respeito, às pessoas, aos açorianos em particular. Estamos a falar de temas ligados ao trabalho, à saúde e ao custo de vida, que nós bem sabemos como é que está hoje em dia. Não sei se o António não quer começar com as questões do trabalho, pelo que percebi, falou-se sobre o Código de Trabalho. Bom dia, Pedro. Sim, no último plenário, falamos sobre o Código de Trabalho e colocamos a questão da alteração ao Código de Trabalho em cima da mesa, porque de facto esta alteração que o Governo da República está a promover, significa menos proteção para quem trabalha, significa mais precariedade, mais facilidade em despedir. É uma das medidas que tem merecido mais contestação, mais desregulação em geral no mundo do trabalho. E isso nos Açores é especialmente preocupante, porque temos um mercado de trabalho muito assente em salários baixos, precariedade, com setores onde isso é muito predominante, nomeadamente nos serviços, no turismo, e essa alteração ao Código de Trabalho que o Governo da República quer fazer vai levar certamente a um mercado de trabalho pior, mais difícil nos Açores e mais dificuldades para quem trabalha, principalmente para os jovens. O António falou aqui sobre a questão da precariedade. Mas talvez, ou pelo menos às vezes sinto que quando nós falamos do Código de Trabalho, quando falamos agora em particular do pacote laboral, nós falamos muito de críticas, não é? Mas o que é que se propõe? O que é que o António trouxe para cima da mesa? Nos Açores nós temos defendido e continuamos a defender que uh, é necessário investir nas qualificações. Aliás, basta ver os dados que existem nos Açores sobre os salários e as qualificações. Menores salários significam, em regra, menores qualificações, melhor dizendo, significam, em regra, piores salários. Nós temos que conseguir combater um fenómeno que nos Açores, apesar de algumas melhorias, continua a ser muito preocupante, que é o abandono escolar precoce. E isso liga com a questão das qualificações. Quando os jovens desistem de estudar antes de completar o 12º ano, mais dificilmente depois conseguem completar o 12º ano, chegar ao ensino superior, ao ensino superior técnico, o que quer que seja, e isso depois tem influência também nos rendimentos, na capacidade das pessoas conseguirem ter uma casa. É um problema de fundo nos Açores. Depois há os jovens que estão fora do sistema de ensino, que não estão a trabalhar e que de facto é necessário apoiar e é preciso intervir junto deles individualmente, tal como no abandono escolar precoce. Nós somos uma região pequena, temos muito poucas pessoas e temos recursos, ou pelo menos devíamos ter recursos e, acima de tudo, organização para chegar a cada uma dessas pessoas, a cada um desses jovens, quanto mais cedo melhor, para, junto deles, fazer um trabalho para garantir que completam o ensino secundário, tentar apoiá-los, orientá-los, de modo a que as qualificações não sejam um entrave à sua vida, ao seu futuro. Claro que isso não basta, depois é preciso ter um mercado de trabalho que responda às Claro. suas necessidades, uma economia que não seja inteiramente baseada em setores que estão dependentes de mão de obra barata, como é o turismo, por exemplo, nos Açores. O Bloco de Esquerda teve uma proposta há algum tempo que era tornar o ensino superior gratuito para todos os jovens Hum? nos Açores. Isso era fundamental para que a questão financeira nunca fosse um tema para quem quer ir para o ensino superior. Eu próprio estou, a estudar no continente, quero voltar para os Açores, mas de facto não basta querer, não é? É preciso haver condições, é preciso criar-se, a possibilidade no mercado laboral de termos também um emprego com qualidade. Não se trata só de uma questão de salários, trata-se das próprias condições de trabalho, que às vezes nos esquecemos tanto. Outro tema que marcou a agenda foi a saúde, não é? Falou-se muito sobre o Hospital Divino Espírito Santo, segundo percebi. Ontem eu quero também falar sobre isso agora. Os problemas na saúde são bastante evidentes. Já eram, mas de facto o incêndio no hospital e a resposta que foi dada posteriormente têm sido claramente insuficiente. Os dados são mesmo muito preocupantes.
e não apenas no Hospital de Ponta Delgada, em todo o Serviço Regional de Saúde, porque, de facto, isso também influencia os restantes hospitais e o funcionamento no geral do sistema. Nós temos listas de espera a crescer continuamente, nunca foram tão altas, listas de espera cirúrgicas, ou seja, hoje espera-se mais do que nunca para ter acesso a uma cirurgia nos Açores. Os próprios tempos de espera estão a aumentar, ou seja, não quer dizer apenas que há mais pessoas a serem referenciadas para uma cirurgia, quer dizer que as pessoas ficam mais tempo à espera para aceder à cirurgia, e depois há dificuldades, por exemplo, em garantir profissionais em número suficiente, no caso dos médicos, principalmente em determinadas especialidades, em algumas ilhas, certamente, e no caso dos enfermeiros é também já um problema cada vez mais evidente que está a condicionar o próprio funcionamento do Serviço Regional de Saúde. Eu ainda por cima sou de uma ilha mais pequena, uma ilha sem hospital, de Santa Maria, quer dizer, nós já percebemos que ficamos muitas vezes também muito limitados, também por causa dessas condicionantes, e dependemos muito, obviamente, daquela que é a excelência dos profissionais de saúde que estão nessas unidades de saúde de ilha, que acabam por funcionar como autênticos mini-hospitais, não é? Fazendo quase que omeletes sem ovos. Agora, para alguém que entra numa urgência, para alguém que vai a uma consulta, nós conseguimos muito facilmente mandar bocas, não é? Identificar aquilo que está mal, mas uma pergunta que acho que nós também devemos fazer, e aqui tendo a oportunidade também de falar com o António, com um deputado na Assembleia Regional, é tentar perceber quais é que são os problemas que são do foro técnico, ou seja, que compete à administração hospitalar, e se eventualmente há aqui problemas políticos, ou seja, a Assembleia pode fazer alguma coisa sobre o assunto, o Governo pode fazer alguma coisa sobre o assunto. Do ponto de vista político, há questões que têm que ser resolvidas. Há desde logo uma questão de fundo, que é como é que nós organizamos o Serviço Regional de Saúde para o tempo atual. Temos que refletir sobre se a organização que nós temos hoje eh, está a servir ou é melhor para servir os tempos que nós vivemos e a realidade que nós temos nos Açores, que é, obviamente, muito particular. Depois, nós sentimos neste momento que, em termos políticos, há um problema no governo regional relativamente à saúde. É na saúde que o próprio governo, neste momento, está em discussão interna, em debate interno, e neste momento já não se pode dizer que é apenas um debate, que isso seria até saudável, mas é pior do que isso, é uma guerra interna entre o PSD e o CDS, a pretexto do Hospital de Ponta Delgada, e de uma pretensa ideia que surgiu há pouco tempo, depois do incêndio, da criação de um hospital central em Ponta Delgada, uma ideia peregrina que não tem nenhum enquadramento legal, não há em lado nenhum nada que preveja qualquer tipo de hospital central nos Açores. Mas esta guerra que está a ser criada, por um lado, é uma disputa entre elites económicas de São Miguel e Terceira. É preciso não esquecer que o orçamento da saúde é uma grande parte do orçamento da região. É aí que está, efetivamente, muitos recursos, está muito dinheiro, e, de facto, essas elites disputam as maiores fatias do bolo. É isso que acontece. E, do ponto de vista político, PSD e CDS estão a representar e a apoiar diferentes partes dessas elites em disputa. E esse é o principal problema político que é preciso resolver. É o que é que será a requalificação do Hospital Ponta Delgada neste momento e que hospital é que teremos. Não é possível reorganizar e melhorar o funcionamento do Serviço Regional de Saúde sem resolver este problema. Mas aquilo que me custa mais nesta discussão é o facto de normalmente ser dito que não há dinheiro. Portanto, tenta-se convencer que não se pode, por exemplo, reorganizar, fazer esse grande esforço de reorganização porque não existe dinheiro. Mas o António ainda agora aqui falou há pouco que estas indecisões e estas disputas estão relacionadas com algumas elites económicas, quer dizer, de facto não existe dinheiro? Bem, existe dinheiro e, de facto, na saúde, neste momento, há um orçamento que cresceu. É preciso ser claro sobre isso. O que não se compreende é como é que o orçamento cresce e os hospitais, e principalmente o Hospital de Ponta Delgada, dá uma resposta menor do que dava.
Ou seja, a necessidade de reorganizar, de melhorar os serviços, de repensar, é por mais evidente. É que ainda por cima, esta conversa do há sempre falta de dinheiro é algo que nós interiorizamos muito facilmente, porque de facto nós temos esta falta de dinheiro, não é? Com o custo de vida constantemente a aumentar, que aliás foi também um outro dos temas deste plenário, aquilo que nós vemos é que o bolso não, não aumenta, não é? Milagrosamente. A questão dos combustíveis, acho que tinha ouvido o António também falar sobre o assunto, é exemplo disso mesmo. O que é que o António disse neste plenário sobre combustíveis? Bem, nós começamos por dizer que o governo esteve a dormir. O governo, a 1 de maio, os combustíveis subiram astronomicamente nos Açores, já se esperava. Em março, nós tivemos uma proposta e falamos no Parlamento sobre o assunto, e toda a gente reconheceu que em abril teríamos uma subida, mas que em maio seria o mês em que a subida seria maior, e isso foi o que aconteceu. O que não se compreende é que, tendo sido aprovada uma proposta nossa para que o governo ajustasse o imposto sobre os combustíveis, o ISP, quando viesse esta vaga de aumentos, o governo mexeu ligeiramente no ISP em abril, mas em maio não mexeu um cêntimo. Ao não mexer um cêntimo, o governo arrecadou mais impostos, porque os impostos sobre os combustíveis, para além do ISP, têm o IVA, que é uma percentagem sobre o preço Uhum. e o próprio ISP. E o governo, ao não ter mexido no ISP, o que aconteceu foi que arrecadou mais receita de IVA sem mexer uma palha, quando deveria, obviamente, ter reduzido o ISP bastante. Numa altura em que as pessoas se viram, aliás, a corrida às bombas foi o sinal de que a preocupação das pessoas e com o mês de maio e com o fim do mês de maio que não chega, ainda não chegou, foi evidente, não é? E está a prejudicar, está de facto a tirar muito dinheiro do bolso de muita gente. Mas o que é que o Bloco levou em específico? Bem, houve três propostas. Por um lado, houve uma proposta de iniciativa liberal que pretendia alterar a própria fórmula de formação de preços, proposta que tem alguns problemas, porque acaba com os preços máximos, que não foi o pedido de urgência não foi aprovado, será discutido posteriormente. Duas propostas do Bloco e do PS que eram idênticas no que respeita à redução dos impostos sobre os combustíveis, e nós procuramos aproximar as duas propostas para que os valores fossem o mais próximo possível, fossem idênticos, porque isso daria mais força à redução maior do que o governo propunha, mas também nós fomos para além disso. Por um lado, tínhamos medidas para incentivar o uso de transportes públicos Uhum. coletivos, porque há uma medida aprovada no Parlamento por proposta nossa desde 2023 que o Governo ainda não aplicou e que significa transportes gratuitos para jovens até aos 24 anos, transportes gratuitos para idosos, reduções muito significativas para passos para todas as outras pessoas, e neste momento isso era especialmente importante e o Governo não Claro. aplicou esta medida, e recomendamos que ela fosse aplicada. Faltam despachos para se perceber o que é que estamos a falar. Falta um despacho em que se aprova um modelo de requerimento, e nós entregamos ao Governo, no plenário, um modelo de despacho para ver se, de uma vez por todas, esse despacho é publicado em jornal oficial, porque já que o Governo não trabalha, nós demos uma ajudinha, mesmo não sendo da nossa competência. E depois há uma questão de fundo, que é também medidas para acelerar a transição energética que está parada nos Açores. Os pedidos de apoio para várias áreas, desde o Sol Neres, que é a instalação de painéis solares, a substituições de equipamentos a gás, etc., está neste momento praticamente tudo parado. É preciso não só aumentar verbas, mas é preciso aumentar recursos, ou seja, pessoas para trabalhar nos processos, para analisar as candidaturas e para as aprovar, porque não basta dizer que se tem o programa aberto, mas se não há trabalhadores a fazer e a analisar os processos, nada serve, porque eles ficam pendurados anos na Direção Regional da Energia. Fala-se muito sobre transportes interilhas, sejam aéreos, sejam marítimos, mas transportes terrestres não se fala muito. E de facto, a maior parte das pessoas nos Açores, se quiser deslocar dentro da sua ilha,
tem de ser de carro. Quando com transportes públicos que fossem eficientes, com rotas que as pessoas de facto precisam, com horários que as pessoas de facto precisam, teria uma poupança imensa, obviamente, além de todo o valor ambiental que também teria. Mas gostava de lhe deixar também um desafio. Quero então tentar pensar neste plenário todo em maio e perceber qual é que é a ideia principal, não é? Com que sensação é que sai deste plenário? Só uma questão relativamente à transição energética Uhum, que queria só voltar atrás, que há pouco não referi. sim, Uma questão fundamental, que é mesmo de longo prazo, que é a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, a transição energética vá em grande escala. Nós estamos a regredir nos Açores nos últimos anos. Nós estamos agora pior do que estávamos em 2020. Isso é mesmo um sinal muito preocupante. E uma das medidas que nós apresentámos foi que o governo apresentasse no prazo de 3 meses um plano para recuperar esse caminho. É preciso medidas concretas, calendarização, possibilidades de financiamento, porque se não se fizer isso, se esse trabalho não for feito agora, nós corremos o risco de estar daqui a 10 anos eh, pior do que estávamos em 2020 ou 2015. Resumindo o plenário numa ideia. Bem, nós neste momento temos uma situação nos Açores complexa. Custo de vida a aumentar, saúde com inúmeros problemas, transportes igualmente. Nós não podemos estar numa posição neste momento neutra. É fundamental proteger as pessoas, garantir serviços públicos ou deixar as coisas como estão, e isso significa empobrecer, ter mais dificuldades no acesso à saúde, ter menos expectativas de futuro para viver nos Açores. estava agora a ouvi-la falar sobre a questão da neutralidade, portanto, não se pode estar neutro, não se pode ficar calado perante estes temas. E lembrei-me que, de facto, nós no início tínhamos feito menção a uma questão que ficou sem resposta, não é? Será que ela está relacionada com isso? Está muito relacionada exatamente sobre isso. A pergunta que fiz no debate sobre o trabalho ao Presidente do Governo foi se estava do lado dos trabalhadores ou do lado das alterações do Código de Trabalho que, de facto, atacam os trabalhadores e fragilizam os direitos. Foi essa a pergunta que fiz e fiz mais do que uma vez, mas não tive resposta. Uh, Normalmente, quando se está ou que se quer fazer passar como neutro numa situação dessas, é porque se está ao lado de quem está a tentar, de facto, dificultar a vida aos trabalhadores, aos jovens que iniciam a sua vida laboral agora. Ainda bem que está o Bloco na Assembleia, então. Muito obrigado, António. Eu acho que este plenário ficou muito mais esclarecido também com esta curta conversa. Obrigado. Obrigado, Pedro.